Deus, é uma honra, é uma alegria, nunca vai ser Deus para a gente trabalhar para Jesus, sempre vai ser um dia de alegria, sempre vai ser um dia de graça, sempre a Deus, todo o nosso coração. Eu quero ler com os irmãos dois versículos que se encontram em 1 Tessalonicenses 5, versos 12 e 13. Essa agora é meu nome, eu estou sentindo aqui o retorno. 1 Tessalonicenses, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13. Vocês que estão dominando aí, gente, eu não vou para vocês não, tá? Para mim ficar bem à vontade aqui e poder falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E tenho certeza que vai abençoar muito a vida dos irmãos. Primeiro, Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo verso 12, a palavra do Senhor diz assim: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestem. Versículo 13. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Bem, o Senhor abençoe sua palavra aos nossos corações neste momento. Como eu já comecei a dizer, é uma grande alegria quando a gente recebe liderança. Eu estou lá na igreja buscando liderança. Parabéns, pastor Alcide, porque você hoje oficialmente recebe mais 7 líderes. Eu estou lá no alto, na minha igreja, de receber, de ter lá 100 líderes de céu. É muito desafio para quem tem só 4. Só temos 4. Mas o desafio é nós termos 100 líderes de céu, 100 casas reunidas, toda semana, pregando o Evangelho. E tem sido para nós lá também um grande desafio buscar liderança. Mas nós não vamos baixar a cabeça. Nós vamos trabalhar e vamos ter esperança e vamos ter fé. Deus vai prover liderança para a gente trabalhar. Quando a gente fala em liderança, irmãos, é uma coisa muito preciosa para nós. Poucos hoje querem ser líderes. Poucos hoje querem obedecer líderes. Nós temos uma carência muito grande hoje de pessoas que desejam compromisso com o reino de Deus. E pastor, assim, a dificuldade da evangelização na ilha, em qualquer lugar do mundo, é de ter pessoas que queiram ter compromisso, queiram viver o verdadeiro evangelho 24 horas, queiram estar vigilantes, servindo a Deus. Que coisa linda a gente poder consagrar pessoas que a Bíblia diz que são as autoridades. O pastor e os diáconos são as autoridades da Igreja Batista. E você tem o privilégio hoje de ter 6 irmãos livres para a honra e glória do nosso Deus. Toma aqui, irmãos, escrevendo, está falando, aliás, escrevendo a primeira igreja, a igreja da Tessalônica, a carta da igreja de Tessalônica, aquela igreja tão amada. Ele está ali mostrando a eles como vocês devem se comportar diante das autoridades. Como é que a igreja precisa se comportar diante das autoridades constituídas por Deus para conduzir a igreja? Não é fácil ter liderança, mas às vezes Deus chama e a igreja não quer reconhecer, a igreja não quer obedecer, a igreja não quer submeter. Eu quero dar uma palavra nesse primeiro ponto, irmão, da minha mensagem. Eu quero falar à igreja, a querida igreja Batista Jardim Duas Praias. Paulo diz aqui, o primeiro ponto, irmãos, que nós devemos observar,
nós devemos respeitar as lideranças escolhidas por Deus. Está aí no versículo 12: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês. Esse é o desafio da igreja. Às vezes a igreja elege, às vezes a igreja tem o seu pastor, os seus diáconos, mas os irmãos às vezes se rebelam. Talvez reflete da sociedade que nós vivemos. Ninguém quer obedecer, ninguém quer se submeter, muita gente quer mandar. Mas aqui Paulo recomenda à igreja que ela deveria respeitar aqueles que trabalham na casa de Deus. E aqui, irmãos, a chave é o amor. Não tem outro argumento, não tem outra qualidade, não tem outra virtude maior para que a gente possa respeitar as autoridades da igreja pelo amor. Ou a gente ama e vive o cristianismo, ou a gente não ama e faz a igreja do jeito que a gente quer. E aí a igreja não cresce e a gente sofre. Como o pastor sofre quando ele pede alguma coisa no membro da igreja e ele não faz, e ele não obedece. E o diácono é tão famoso, tem vezes que não tem mais diácono. Parabéns, pastor, porque você está conseguindo manter esses fiéis seus. Lá na minha igreja eu não estou preocupado em ter um diácono, porque eu tenho os líderes de célula. Então, para mim, os diáconos serão os líderes de célula. Eles devem ter as mesmas características. Aliás, nossa característica que a Bíblia pede de um diácono, não vou falar dessa característica, porque os irmãos já estudaram isso, vai ser uma característica do diácono, o que ele tem que fazer, como é que ele tem que ser. Isso vale para toda a igreja. Não é só o diácono que tem que ser fiel, não é só o diácono que tem que ser honesto. Toda a igreja, todos nós temos que ser assim. E respeitar vale para todo mundo. Mas a Bíblia fala, Paulo está falando aqui, que a gente deve respeitar as autoridades. E as autoridades, irmão, quando a gente dá a algum irmão um cargo, nós estamos dando a eles, irmãos, um pouco da responsabilidade de dividir conosco, principalmente o pastor, a liderança da igreja, dividir conosco o cuidado da igreja. Então, quando o pastor chama o diácono e fala, você vai visitar aquele irmão, você vai visitar aquele irmão, você vai ajudar aquele irmão, ele está dizendo assim, vai no meu lugar e vai no meu nome. É isso que eu falo para os líderes de células. Quando vocês forem visitar alguém, a célula, as pessoas visitadas têm que se sentirem visitadas como se fosse pastor. Eu estou delegando uma autoridade, eu estou dando a ele essa prerrogativa de me representar. Então, quando você quer receber um diácono visitando você, considere que ele como se fosse uma visita do pastor. Porque às vezes, quando o pastor não consegue visitar todo mundo, não tem como. A gente fala assim, você não visitou, você visitou, deixou de fazer, fez. As coisas para o pastor vão ser diferentes do resto dos membros da igreja. Só sabe isso quem é pastor. Quem não é pastor sabe, pastor, você não visitou, a irmã falou de tal, não visitei. Mas por que eu tenho um dia todo? Não, mas eu vou andar sozinha. Eu tinha que ir com minha esposa. Mas minha esposa estava trabalhando. O esposo dela tinha chegado. Há um monte de coisas que o pastor considera que às vezes a igreja não vê. E aí, quando o pastor delega essas coisas ao diácono, aos seus líderes, os líderes têm que entender de tomar em conta do pastor, e a igreja tem que entender, vai receber aquele diácono também, em nome do pastor, e vai cooperar no cuidado da igreja, e a igreja vai ser abençoada. E a igreja abençoada, irmão, não é a igreja que tem maior número de membros, não. É a igreja que tem a presença do Espírito Santo, é a igreja dirigida pelo Senhor, é a igreja que ora, é a igreja que é apaixonada pela palavra de Deus, é a igreja que é apaixonada pelas pessoas. Como é que a gente controla o abraçar? Olha, eu me sinto em casa, você é minha irmã, você é meu irmão, em qualquer lugar da ilha, em qualquer lugar do Brasil que eu chego, eu te abraço, eu te jeito. Que alegria ver os irmãos aqui, que muitos aqui temos nossos conhecidos, eu já conheço, e que privilégio é a gente conhecer, a gente abraçar, a gente conviver com os irmãos.
E a igreja precisa ter, irmãos, esse cuidado de respeitar os seus líderes. Os líderes podem ser um líder de célula, pode ser o professor da escola bíblica dominical, pode ser o seu pastor, pode ser um diácono. Qualquer liderança pode estar falando, respeite toda a liderança. Todos aqueles que Deus nos dá, irmãos, o privilégio de nos presidir no reino. Tem privilégio maior, é pastor Auxílio. Quem dera nós tivéssemos vários líderes para nos pastorear. Os pastores não têm isso que vocês têm. Vocês têm um diácono, vocês têm filho cristão, vocês têm um professor da escola bíblica dominical. Como a opção de cuidado da igreja é maior, por isso fala, respeitem essa liderança. Elas foram constituídas pelo Senhor e nós precisamos respeitar. A igreja precisa fazer isso, né? Atos capítulo 2, no verso 42, a gente vê ali que a igreja, os membros da igreja, né, eles se dedicaram firmemente a estudar a Bíblia. Atos 2,42, se dedicaram firmemente ao ensino dos apóstolos. Barnabé, quando vendeu uma propriedade, ele veio e depositou aquele valor aos pés do apóstolo. Então a igreja gostava de estudar a Bíblia, gostava de receber o ensino. E eu digo que a igreja tem que ser, você como ovelha tem que ser ensinado, porque a igreja primitiva, as pessoas gostavam de aprender, e eles aprendiam as escrituras. A igreja primitiva tinha umas coisas e eles vendiam e traziam e repartiam tudo. Por que eles faziam isso, irmão? Qual é o segredo? Por que é que a pessoa agia, tinha essa postura? Porque eles respeitavam as autoridades. Imagina o Barnabé, vende a fazenda dele, vai receber seu carro, aí chega, pastor Alcir, aqui, já para ela está aqui. Depositava, tinha confiança, irmãos, mas tinha também, eram respeitados. Como nós precisamos hoje, irmãos, de respeitar a igreja, respeitar as autoridades, as lideranças, né? Toda a liderança foi separada pelo Senhor e o principal papel da liderança, irmãos, aprendam, entendam isso, quando alguém é separado para liderar, normalmente, se é um servo de Deus, se é uma serva de Deus, ele não vem aqui para mandar. Líder não vive mandando, líder vive servindo. Nós, como líderes, queremos servir, queremos ajudar. É um privilégio chegar lá embaixo do meu bolinho, do meu salgadinho, tomar um refrigerante, porque alguém serviu. Alguém colocou no coração, eu quero servir. E toda a liderança serve. E a igreja precisa respeitar, porque eles não estão ali para mandar. É claro que, irmãos, às vezes acontece alguma distorção, né? Há muitos líderes hoje, a gente vê pessoas que são autoritárias, pessoas que gostam de mandar. Mas normalmente, na Bíblia, no Novo Testamento, quando se escolhe uma liderança, como Jesus fez, ele falou, eu vim aqui para servir. Então vocês, diáconos, né, já servem nessa igreja e devem continuar com esse mesmo propósito, quando viver, servir ao Senhor. Eu, como pastor, estou lá servindo aquela igreja, o pastor Alcir está aqui servindo aos irmãos. Por isso nós precisamos, né, irmãos, respeitar essas lideranças, né? É um grande privilégio servir ao nosso Deus, é um grande privilégio trabalhar no Senhor, mas a igreja precisa aprender a respeitar essas autoridades. Ame esses diáconos e respeitem eles, né? Outra coisa que a gente percebeu no texto, no segundo ponto que é destacado dos irmãos, nós devemos, como igreja, reconhecer o trabalho das lideranças. Os irmãos precisam, a igreja, a pessoa falando para a igreja precisa reconhecer o trabalho dos diáconos. Esse trabalho, vocês estão vendo? Esse trabalho vai ter que reconhecer que eles trabalham. Às vezes não valorizamos, também não destacamos, não damos uma palavra de apoio, de incentivo, não destacamos nada que ele faz, mas ele trabalha. Quanto tempo? Quanto tempo a Raquel trabalha nesta igreja? Eu lembro que não tinha tempo, não tinha nada aqui. A gente vinha na casa da
Luci, e a Lucia, acho que ela fazia com a minha esposa, uma outra jovem, fazia, eu estava namorando aquela época, subiu o morro bonitinho, rapidinho. Se já não era primeiro, não era eu sei, eu sei, uma namorada linda de Jesus, eu subia muito mais rápido. Minha esposa trabalhava com crianças lá no Tauá. E a gente subia aqui e tinha chocolate para as crianças. Eu lembro das crianças, eu levava uma surra de chocolate, era uma festa das crianças que tinha aqui, voltando à frente missionária. Mas as pessoas estavam aqui com muito amor, com muita dedicação. As pessoas estavam aqui crendo, acreditando, confiando, trabalhando. Desde aquela época ela trabalha, você não vê isso? Desde aquela época eles trabalham. Paulo está falando, reconheçam o trabalho que eles fazem, eles trabalham. Toda liderança trabalha. Toda liderança trabalha. Então, vamos reconhecer o trabalho que eles realizam. Paulo fala, tenham um grande apreço por eles, tenham grande consideração por essas vidas que ajudam vocês. Às vezes ele chega com uma bolsa de compra, às vezes leva um médico, às vezes visita em casa. Tudo isso demanda tempo, é compromisso, é abrir mão do nosso descanso, é abrir mão de outras coisas que iríamos fazer para ajudar você. O diabo vai ajudar você. E a igreja precisa reconhecer o trabalho que ele faz. Então, se todo mundo reconhecer o trabalho do diabo, ele vai ficar feliz. Como é bom você ter, poxa, que bom você fez isso, Muito obrigado. A palavra é mágica, nervosa. Obrigado por você fez isso. Se você ouvir alguma coisa do diabo, eu acho também, por favor. É uma bênção, irmãos, a gente reconhecer da honra, alegrar o coração daqueles que trabalham para nós, ou em nosso favor, na igreja de Jesus. É um privilégio, uma honra muito grande, e nós precisamos aprender isso. Às vezes o diácono se reúne, qualquer liderança, desse com o pastor aqui, até meia-noite, até 1h da manhã, decidindo problemas que a igreja está passando. Isso é desgraça, é trabalho. É para abençoar a igreja, é para abençoar você. Então a igreja precisa reconhecer, precisa ver esse trabalho que essas pessoas estão fazendo, Então é para ajudar a você, é para ajudar alguém da igreja que essas autoridades fazem. Lá no 6, verso 3, assim, nós já lemos uma parte, mostra que aqueles escolhidos ali na igreja primitiva, irmãos, eles tiveram o trabalho deles reconhecido. Eles foram separados e a Bíblia resiste o trabalho dos diáconos, assim, sendo reconhecido. Quando os apóstolos se reúnem, falam: escolham entre vocês esse tipo de gente. Quando manda escolher o diácono, quando manda escolher aqueles que vão ajudar no trabalho, manda escolher alguém que já está trabalhando. Reconhecidamente, alguém que está trabalhando, não só trabalhando no esforço físico, material, mas cheio do Espírito Santo, alguém que está trabalhando para a vida espiritual do povo. Pessoas que sejam de bom caráter, pessoas de boa reputação, que não sejam dedicadas a vícios, a problemas. Eram pessoas santas, eram pessoas que trabalhavam e a igreja via. Paulo fala, os discípulos, escolham esse tipo de pessoa lá para que eles trabalhem e façam esse trabalho que nós não podemos parar. E a primeira coisa é pessoas de boa reputação que dão um testemunho. Quem é que eles foram escolher? Quem é que dá bom testemunho? Quem é que tinha boa reputação? Aqueles que trabalhavam. Quem estava lá no antigo da igreja não fazia nada, não tinha serviço, não apoiava, não trabalhava, não foi escolhido. Mas foi escolhido aqueles que trabalhavam e tinham uma vida de bom testemunho, dentro da igreja, era consenso, dentro da igreja e fora da igreja. Eram os crentes de verdade, crentes de Jesus. Mas assim, irmão, simplesmente ser crente. Quem é crente? É ser obediente à palavra de Deus. Não tem mistério, não tem que ser super-homem, não tem que ser nada demais, só ser obediente à palavra de Deus. Eu, na hora de estar fazendo, pastor, estava fazendo as perguntas do diácono, e deu vontade de fazer assim: o diácono é perfeito?
tem que ser perfeito, diácono? Não tem que ser perfeito, pastor não tem que ser perfeito. Nós não somos perfeitos. Perfeição só no céu. Você vai encontrar o seu diácono fazendo coisas boas, trabalhando, mas às vezes você vai encontrar também as falhas dele ou contra de nós. Qualquer membro da igreja não é perfeito. Mas às vezes nós cobramos, mas nós precisamos reconhecer, irmãos, o trabalho que eles fazem, né? Todo o esforço que eles fazem precisa ser reconhecido pela igreja do Senhor. Agora eu tenho uma palavra aos candidatos. Eu dou uma palavra aos candidatos, porque há muita liderança hoje. Como nós estamos precisando de liderança? Existe uma coisa que a igreja precisa hoje, é liderança. A liderança verdadeira, a liderança que precisa fazer a vontade de Deus. Não está fácil encontrar hoje liderança, né? E nessa palavra, irmãos, para vocês, os candidatos, eu acho que a maior qualidade de vocês, para mim, irmão, a experiência que eu tenho diante da igreja não é muita, mas aqui eu tenho é que toda liderança que vem transformar, ela precisa ter uma coisa chamada lealdade. Lealdade, irmãos, assim, na maior parte das suas qualidades. Às vezes você pode não ser tão bom profissionalmente, mas se você for uma pessoa leal, eu vou ficar com você. Se você for leal a minha pessoa, se você for meu amigo, se você quer ser meu parceiro, se você quer trabalhar pensando comigo, ter a mesma visão, ter o mesmo pensamento, alinhado com a palavra de Deus, buscando crescer, buscando fazer o trabalho de Deus, né, eu vou ficar com aquele que é meu amigo. O pastor precisa de diáconos leais. Aliás, não sou diácono, não. A lealdade vale para todas as áreas, irmãos. Toda liderança precisa ser leal ao seu pastor. Pior coisa é uma pessoa desleal. Não tem nada que prejudique mais uma igreja do que uma pessoa desleal. Faltar com a lealdade, deixar de fazer aquilo com o qual eu espero que você faça. Você é meu amigo, eu espero que você nunca fale mal de mim. Você é meu amigo, eu conto com você, eu espero que você me defenda. Eu espero que você pense comigo, você apoie meus projetos. Você é meu amigo. E se você for meu amigo e for leal à minha pessoa, e você entender, eu sou um servo de Deus chamado para liderar esta igreja, pastor, você vai estar muito bem com vocês. Agora, se vocês forem desleais aí, vocês vão acabar com ele. Não tem liderança que sustente uma pessoa desleal. Não tem igreja que exista, irmãos, menos desleais à visão da igreja. A igreja tem uma visão, todos nós temos que pensar do mesmo jeito. A igreja tem um projeto, tem um culto, nós temos que pensar do mesmo jeito. Não é concordar com as coisas erradas, mas é apoiar. É fazer aquilo que eu estou imaginando que você vai fazer para você, meu amigo. Há uma palavra em 1 Coríntios 4:2. Além disso, requer-se que os dispenseiros, cada um, se ache fiel. Fidelidade. Pessoas fiéis nos abençoam nossas vidas. Pessoas leais fazem a gente crescer, né? Os desleais é a pessoa que tem duas caras. Uma pessoa desleal é uma pessoa com uma hipocrisia. Ela está de um jeito e ela é de outro. E você pensa que ela é daquele jeito e ela não é daquele jeito. E isso mata o coração de qualquer liderança, destrói qualquer igreja, qualquer ministério destruído pela falta de lealdade. Tem uma história que os irmãos conhecem, devem conhecer, de um general que ele foi invadir uma cidade muito fortalecida. Ele queria entrar naquela cidade, e na cidade ninguém entrava naquela cidade. E o general se preparou e foi para lá para entrar. Tinha um amigo do general que estava com ele, né,
cidade muito fortificada. E o general falou assim: eu tenho uma carta na manga, eu tenho uma quinta companhia, eu tenho uma quinta guarnição. Aí era como se fosse um quinto pelotão, quinto grupo de pessoas, estava tudo lá só. Aí o amigo dele perguntou: mas eu só estou vendo 4 colunas aqui de gente, 4 pelotões, 4 companhias. Já sei, a quinta deve ser os paraquedistas, né? Vão descer e vão atacar. E ele falou: não, nada disso. Eu falei: então quem é então? Aí ele olhou para o amigo dele e falou: são aquelas pessoas que eu já coloquei lá dentro, são os desleais desta cidade. Dentro desta cidade tem vários hipócritas que estão lá dentro, que são meus amigos, e eles vão abrir os portões na hora que eu pedir. E aí, irmãos, a ideia que a gente precisa ter é: o diabo não vem aqui de maneira aparente, mas o diabo coloca na igreja, às vezes, pessoas desleais para destruir, para fazer sofrer, para acabar com a obra de Deus, para prejudicar o reino de Deus, para prejudicar o ministério. O diabo faz proteger geral, coloca os hipócritas, os desleais lá dentro. E aquele prefeito daquela cidade acha que está tudo bem, acha que a cidade está guarnecida, mas lá dentro estão os hipócritas, estão os falsos, os desleais, que são amigos do inimigo dele lá fora. E o diabo às vezes coloca na igreja pessoas desleais, lideranças desleais, que destroem a igreja. Quer proteger a igreja, pastor? Sim, tenha lideranças leais. Meu pedido é que esses diáconos, eu sei que já são, mas que sempre sejam leais ao seu pastor. Deus colocou o pastor se tem que sair com a visão da igreja. Entra outro. Quando ele vai ficar aqui, ele quer morrer. Quando Deus chamar ele, entra outro. Mas enquanto ele estiver aqui, Deus colocou ele aqui. Nós precisamos crer na obra do Espírito Santo. Deus escolheu pessoas para mandar para os campos missionários. A igreja reunia nesse dia e convocava, e era eleito e chamava aquela pessoa, dirigida pelo Espírito Santo. E hoje, irmãos, é do mesmo jeito. Que não haja no nosso meio, os descontentes, mas sempre há. Mas vamos fechar as brechas para que não entre lideranças descontentes, desqualificadas, desleais, para prejudicar o reino de Deus. Nós queremos que essa igreja cresça. Está linda, pastor, você está muito linda, parabéns, tá? Sábado eu tenho medo de marcar a programação da sábado. Eu acho que como não vai, vou me deixar na mão. Então amanhã eu tenho uma imersão da visão celular. É no domingo. Eu tinha marcado na agenda do calendário da sábado e domingo. Mas chegou na hora de eu quero que o mensageiro venha aqui, esse povo de casa. Aí muita gente está com criatividade, mas a igreja é muito ocupada, todos nós temos hoje um monte de coisa para fazer, não é? Mas parabéns para você, tudo está bonito. Vamos fazer mais. Vamos somar esse bairro aqui para Jesus, irmãos. Ainda tem mais ou menos, segundo a prefeitura, 450, talvez 500 mil pessoas, máximo. Mas tem mais ou menos os dados aí evangélicos, somando as igrejas que a gente conhece, mais ou menos 35, no máximo 50, 35, no máximo 50 mil crentes da ilha. Tem um campo missionário da ilha, irmãos, vasto demais. Muita gente precisa ser ganha para Jesus. E vai ser ganha, irmãos, com o trabalho das lideranças, conduzindo o povo. Lideranças reais. Povo que Deus chama para fazer a vontade dele. Povo que Deus chama para obedecer a palavra. Povo que Deus chama para ser líder. É um privilégio ser líder. Hoje vocês passam a ser liderança desta igreja. Liderança convocada por Deus. Se você tem no seu coração, jamais será um peso trabalhar para Jesus. Quando alguém fala, às vezes alguém chega para a gente, uma pessoa assim, sem pensar, pastor, está a folga do senhor, vai ficar pesado. Eu já corto logo,
minha esposa me ajuda a fazer isso muito. Nunca é um peso trabalhar com Jesus. Nunca, jamais. Sempre vai ser um privilégio, uma bênção, uma honra, uma alegria. Orar, ler a palavra, né? Testemunhar, evangelizar, sempre vai ser um privilégio, jamais um peso. Então vocês, os diáconos, né? Sejam leais e tenham no coração, é um privilégio trabalhar com esse Jesus. Até que ele veio. O que a Bíblia fala, né? O que a Bíblia fala para a gente lá na texto, deixa eu colocar o texto aqui, Mateus 25, verso 21. Jesus falando dos fiéis, Jesus falando para os leais, aqueles que trabalham, né? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Há grande recompensa para a liderança que quer trabalhar com Jesus, os fiéis, os leais do Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. É uma promessa de Deus, uma alegria, um privilégio, uma recompensa, né? Então vamos ser, irmãos, sempre leais ao nosso líder e vice-versa. O líder também tem que ser leal aos seus liderados. Né? A palavra de Deus é uma espada de dos dois lados. Então, quando fala de santidade, de obediência, serviço a Deus, vale para toda a liderança, vale para o pastor, vale para o diácono, vale para todos nós, né? Então, Deus promete grandes bênçãos para os seus fiéis, para os seus leais, né? Sempre vai ter o leal, o fiel, o obediente do favor de Deus. E é muito bom sentir o favor de Deus, sentir que Deus está comigo, sentir que Deus está me guardando, Deus está me abençoando, Deus está me usando, Deus estou pai, eu estou feliz. Às vezes não está fácil, às vezes é bastante difícil, às vezes não tem, não veio, não aconteceu, não protegei, como eu pensei, como eu imaginei, mas eu estou feliz porque eu sei que Deus está comigo. Deus vai me honrar, o Senhor é fiel e Ele prometeu e jamais dá desamparo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Toda a autoridade pertence ao nosso Deus e a Igreja Batista Jardim das Praias. Respeite as lideranças escolhidas. Sempre respeite a igreja, a sua liderança. Reconheça o trabalho daqueles que estão trabalhando no meio de vocês. Reconheça, diga uma palavra. Qualquer coisa, irmãos. Diga qualquer coisa, alguém está trabalhando. Que bom que você veio, que bom que você fez. Elogio. Fale alguma coisa que vai alegar o coração daquele irmão. E também os diáconos, né? Aqueles que foram para o vosso hoje. Que sejam leais ao seu pastor, a qualquer liderança, o seu cajado, né? Para que você desfrute desse bom cuidado de Deus. O cuidado de Jesus é maravilhoso, né? Ele fala: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito vou colocar você. Amém? Que Deus nos abençoe. Foi uma alegria e um privilégio estar com os irmãos. Eu vou precisar sair imediatamente. Vou ter uma feira de missões e minha esposa falou: chega de novo no final, provavelmente. Então eu vou sair, vou me retirar, tá? Mas foi um privilégio, uma bênção estar com os irmãos. Deus abençoe os irmãos. Parabéns aí ao corpo de Abraão, né?